Olá pessoal, tudo bom? Conforme prometido no meu último vídeo, esse vai ser o primeiro da série de podcasts, onde a gente vai conversar sobre diversas coisas do interesse aí do nosso canal, tá? Economia, empregabilidade, administração, esses assuntos daí que a gente tem interesse. Eu convidei para essa estreia o professor Flávio Riberi, ele é professor e pesquisador da FIPECAF, né, e coordenador do MBA de Contabilidade e Finanças. Tá? Eu convidei o professor aqui para a gente falar um pouco sobre o cenário econômico para 2021. A gente sabe que existe um cenário positivo de crescimento, ao mesmo tempo um aumento das curvas aí de contaminação da Covid, ao mesmo tempo está vindo a vacinação, então a gente tem um ano aí com muita incerteza, né? A gente não sabe exatamente o que vem por aí, então a gente vai conversar agora sobre isso com o professor Flávio. Professor, muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco e vou começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: como é que está nosso cenário econômico nesse momento e quais são as nossas perspectivas para esse ano de 2021? Olá, Fred. Primeiramente, obrigado pelo convite para falar aqui para o seu público no Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouco dessa visão e discutir dessas variáveis econômicas. Eu diria aqui que uma palavra que você já colocou nessa sua introdução já resume tudo do cenário, é um nível de incerteza, é uma névoa, é uma neblina. Mas nós estamos vendo também muitos indicadores que soam contraditórios, né? Nós vimos alguns indicadores que mostram alguma recuperação da economia, né, com crescimento do PIB em outubro, em novembro, né? Mas aquilo, claro, ele carrega algumas ilusões em torno de que isso, após um forte ciclo de queda que nós tivemos no auge da pandemia, a atividade econômica do Brasil como um todo, né, indústria, comércio, serviços, ela sofreu ali uma grande derrocada. E essa derrocada, né, todo mundo em casa, trancado, a economia com desempenho tímido, as famílias consumindo somente os itens básicos. Então nós vimos que essa queda ela começa depois a formar um novo denominador, né, de tal sorte que qualquer consumo a mais que ocorra na economia comece a melhorar. Mas a gente pode falar que esse desempenho econômico ele estava ali já no subsolo, ele estava no porão, e seria natural compreender agora que qualquer injeção de ânimo ele mostre um alento, uma esperança dentro da economia. Então, após aí a primeira onda da Covid, falando alguns números, nós tivemos uma queda de PIB aí em torno de 9,6% no segundo trimestre. E aí, claro, né, tudo que a gente está vendo agora, ele passa ainda muito ao largo para se qualificar como algo que se diga uma recuperação. Ainda olhando um pouco o lado da população brasileira, o consumo, no mês de novembro ele começa a ter um estímulo ao comércio, então existem as campanhas da Black Friday e ali o prenúncio do que seria a campanha natalina. E vindo para o Natal de 2020, foi um Natal que, dado o contexto que nós vivemos de isolamento social, isolamento e distanciamento, né, então isso foi um Natal que para o comércio não foi um desempenho ali empolgante, né? Nós tivemos também uma migração no padrão de consumo, né, o consumo presencial migrando para o e-commerce, que se tornou uma plataforma que entrou de vez no hábito de consumo do brasileiro, mas a gente viu que a troca de presentes no Natal, ela teve ali um desempenho tímido, né? Eu costumo dizer que esse foi o Natal em que as pessoas trocaram realmente lembrancinhas, né? Mas isso é reflexo, né, ainda de um fôlego tímido que nós temos na economia. Mas aqui, né, falando sobre economia para 2021, é claro que nós temos que ter esperança e temos aqui alguns indicadores que podem ampliar e dar um incentivo para que a gente tenha essa esperança, né? Então, um deles, né, reside, claro, numa perspectiva de se continuar um auxílio emergencial, né, do governo, mas espera-se que, passada essa segunda onda da pandemia, que está vindo muito forte nesse momento, em janeiro de 2021, nesse auge do nosso verão, a gente espera que passe isso e comece um ciclo de retomada. Lembrando que
Nós temos hoje uma indústria com uma capacidade ociosa grande, né? E o mercado brasileiro, ele é um mercado pujante e também tem uma capacidade de absorver tudo isso, né? Um outro detalhe também curioso, né? Nós vimos dentro de 2020, né? Claro, não foi um cenário desafiador, muitas empresas olhando para dentro de casa, né? O que ela tem que fazer para se manter competitivo e para sobreviver. Isso aqui pode ser um tema até para um próximo bate-papo aqui, Frederico. Mas falando nisso, né? Então a gente viu que muitos desafios apareceram para as empresas em torno de custos logísticos, né? Então teve uma queda de demanda. Então como é que a empresa se ajusta a esse cenário, né? E ao mesmo tempo como que isso afeta a vida da população? A população foi afetada, né? Também por uma sinalização, um aumento de preços em gêneros alimentícios. Então a população se manteve ali com o mesmo nível salarial, mas tudo aquilo que ela consome acabou tendo algum incremento de preço, né? Então, entre as diferentes categorias de itens, né? Mas a gente tem ainda, claro, no nosso cenário, eu diria que é uma grande névoa de incerteza, porque muita coisa depende ainda do nosso cenário político e da vontade política, né? Nós estamos aqui na iminência de mudanças nas casas legislativas do país. Isso pode mudar muito a pauta de prioridade, né? Uma delas que havia sido colocado como bandeira do governo Bolsonaro era em torno da reforma tributária, reforma administrativa, e claro que depende muito dessa vontade política que está estabelecida nos representantes, nos deputados e nos senadores do país. Então nós queremos que isso, claro, que essa pauta avance, é também de interesse das empresas que isso avance, até porque o Estado ele se modernize e tenha um custeio muito mais competitivo. Tudo isso também vai mexer, então, com a arrecadação tributária, né? E também, né, a gente viu que certos acontecimentos do passado acabaram sendo um pouco desidratados, né? Então, nós vimos que nós tivemos uma reforma da Previdência, que, ao mesmo tempo em que gerou uma economia de recursos, né, tivemos, então, a pandemia, e ela lançou ali gastos extraordinários que já ultrapassaram os 800 bilhões de reais. E, de certa forma, consumiu a economia, o ajuste que foi feito no lado previdenciário para que o país se sustentasse no longo prazo. Mas isso que a gente está vendo aqui, né, mostra ali uma perspectiva de que a nossa relação também dívida-PIB no país, ela possa se aproximar de um patamar de 100%. Né? É que é algo que começa a entrar em uma zona mais delicada, o país começa a ter mais dificuldades para se financiar, e é claro, o custo financeiro com rolagem de dívidas aumenta em detrimento de outros investimentos essenciais à nação, como educação, saúde, segurança pública, e dentre outras linhas orçamentárias do governo, né? Mas, enfim, quando nós falamos, então, nessas reformas, né, elas são algo essencial ao país, que podem ajudar realmente nessa retomada. Então, a gente vê que os emergentes eles vão ganhar um novo papel em 2021, isso é algo esperado, mas é claro que o Brasil ele tem uma longa e extensa lição de casa a cumprir, né, em função do seu desempenho no combate à pandemia do coronavírus, até para que ele consiga entrar realmente nessa estrada de alta velocidade para a sua retomada econômica. Mas temos aqui ainda bons indicadores, né? Então, temos o nosso nível de juros no país é o menor da história, e também a inflação ela está num índice, nos índices oficiais, muito bem controlada, né? À exceção de certos gêneros que escapam um pouquinho a esse número, lembrando que os indicadores apresentados pelas principais instituições do mercado, eles mostram ali composições, né, cestas de produtos que levam isso a um patamar ali de em torno de 4%. Mas eu diria que indicadores macroeconômicos do país hoje são sólidos, né, e temos a esperança de uma retomada. Mas, no entanto, temos ainda, claro, uma lição de casa com o surgimento da vacina, né? Então, surgiu a vacina, agora como que vai ser o plano de imunização da população? Envolve uma estratégia logística e de segurança, até para que essa vacina chegue em todos os lugares do Brasil e a população seja imunizada. Então, esse eu diria que é o primeiro insight que nós podemos falar em torno de um cenário
macroeconômico para 2021. Excelente. E o pessoal que está querendo investir, ou o pessoal que já tem um negócio, mas está com a operação reduzida, né, por conta da falta do consumo, né? Quais setores de negócio podem ter mais êxito em 2021? Quem está querendo investir em algum negócio, um novo empresário, ou uma empresa que queira vir para o Brasil, quais setores a gente a gente poderia ter mais êxito no investimento em 2021? Lógico, após a imunização, né? É interessante, essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas o que eu sempre vejo, né, que muitos negócios eles acabam se adequando mais rápido a uma situação nova. Esses negócios são aqueles que vão realmente prosperar no longo prazo. Então, um negócio que ele tenha resiliência, ele consiga capturar o que está acontecendo com o momento, né, então ele é o que pode ter condições de realmente ter uma longevidade. E aí, isso vale para as empresas seculares, né? Até porque hoje, quando a gente fala em uma realidade de um isolamento social, isso traz alguns desafios. Ao mesmo tempo que um restaurante que vende ali um serviço de buffet, ele teve que fechar as portas, ele, num segundo momento, ele teve que pensar, bom, eu preciso continuar a gerar receita. Agora, como eu gero receita? Então, eu vou vender por aplicativo, eu vou fazer entrega por telefone, ou eu desenvolvo meu próprio site, tenho que ter uma estratégia de cybersecurity do meu site também. Como é que eu vou fazer isso? Então, o empresário também tem que sair, às vezes, só do conceito às vezes de uma única modalidade, de um único canal de venda, mas também para amadurecer outros canais, outros recursos, né? Então, eu diria que o empresário que é dono de um restaurante, né, então ele tem que entender que ele fornece comida, ele fornece refeições, mas existe ali uma perspectiva de múltiplos canais. Isso é o que fez muitas empresas sobreviverem. Outros negócios acabaram também se adequando para oferecer serviços dentro de um contexto de isolamento social. Então, esses negócios também, eles decolaram. E só um dado também comparativo, né? Quando nós olhamos as grandes varejistas, né? Todas elas tinham ali uma quantidade enorme de lojas físicas no Brasil todo, então veio as medidas de isolamento, fecharam as lojas, mas elas reforçaram e direcionaram a sua estratégia para quê? Para o braço do e-commerce, para as plataformas e os meios digitais. Então, isso, né, mostra ali que a empresa tem que ter uma resiliência para mudar a proa do navio, né, de um lado para o outro, né, para que ela consiga continuar capturando o mercado. É claro que existem soluços com a demanda do consumidor, né, mas se a empresa ela for pioneira na exploração de um novo canal, fica tudo muito mais fácil, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação a isso. E o que eu gosto sempre de citar, né, que grandes negócios, eles acabam sempre surgindo em momentos de crise, em momentos de tensão e muita turbulência, né? Então, grandes companhias no mundo, como a Danone ela foi fundada, por exemplo, no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919, e era um momento de muita incerteza no mundo. Então, ela surgiu, e lembrando que 10 anos depois veio uma grande depressão, né? A General Mills ela foi fundada em 1928, e a Unilever em 29 também, e foi justamente assim, às vésperas da grande depressão de 29. Então, como é que uma empresa que nasce naquele momento já enfrenta uma debacle em seu resultado, em qualquer perspectiva de negócio, e a demanda ela mingou. Então, a população começou a sofrer com um altíssimo índice de desemprego. E como é que a empresa vende? Como é que ela faz? Ela sobrevive? E aí existem vários fatores, né, nesse período depois entre guerras, que essas empresas começam, né, a inovar e ter uma... Eu diria que essas empresas na década de 30, elas têm uma mentalidade startup, né? Eles têm que se reinventar muito rápido e criar estratégias para sobreviver. E elas decolaram, então existem até hoje. Muitas outras pereceram, né, ao longo do caminho, mas eu diria que essa mentalidade do empresário, que seja ali muito resiliente, que ele consiga compreender o momento, né, ele vai ter sempre uma visão ágil para tomar decisão e reposicionar o seu negócio. Então, esse é uma perspectiva que eu vejo que é interessante, que no momento da turbulência vão surgir novos negócios, novas soluções, e lembrando também que mesmo nos anos 20 e
em 1930, né, haviam profissões, né, haviam negócios que hoje é inconcebível, né? Ele existe sob um outro formato. Eu costumo também dizer que, e aí isso é parte também de discussões que acabam acontecendo dentro dos cursos de MBA, né? Fala, poxa, existe uma ocupação no passado que havia um profissional que fazia o controle do estoque. Ora, mas como que era feito o controle de estoque na década de 20? Então, uma empresa, né, tinha ali um profissional, né, um analista que era destinado a receber os registros, ele compilava isso em folhas de uma forma manual, né, papel e caneta, fazendo o somatório, né, também de uma forma manual, e controlando entradas e saídas de estoque, né, o que vem a ser o que a gente chama de ficha Cardex, né? Então, como é que isso evolui, né, passados aí 70 anos? A ficha Cardex continua a existir? O conceito, sim, ele é o mesmo, ele persiste, só que dentro de uma nova ferramenta. Então, tudo isso está inserido dentro de um sistema de gestão integrado, dentro de um ERP. Então, com este conceito, ele está lá dentro, está cadastrado, mas qual que é a diferença entre o profissional? Talvez naquela época o profissional tinha que ser muito ágil na forma de se fazer um cálculo para você mensurar, né, a fazer uma apuração mensal ali do que entrou, do que saiu. Mas e hoje, o que é requerido? É que esse profissional ele saiba programar. Ele tem que conhecer o conceito? Claro que tem, é importante, é essencial. Ele tem que saber como que aquele black box ele está funcionando. Mas, acima de tudo, ele precisa também se dotar, né, de uma capacidade de análise. Então, lembrando que naquela época, o analista ele não tinha tempo de analisar, ele lançava informação, o tempo dele era consumido nisso. Então, a gente nota que tem algumas mudanças no que são as habilidades requeridas de um profissional, né, e que hoje, né, são essenciais. A gente precisa entender que não só contabilidade, finanças, mas as formas de gestão vão se transformando. Então, não posso querer ter um profissional que só faça lançamento de informação. Hoje ele tem que ter uma habilidade muito mais analítica, né, e também, muitas vezes, se vê em meio à necessidade de fazer uma programação, né? Então, é muito comum, algumas empresas que nós conversamos, nós temos muita proximidade, nós vemos que o departamento de contabilidade, cada vez mais, ele está tendo que se dotar de conhecimento nessa área de programação e desenvolver modelos, até para que ele consiga fazer projeções de resultado, mostrar relatórios, o que se prevê do desempenho daquela empresa até o fim do ano, porque se a contabilidade também ela vai só refletir, só fazer fechamentos mensais, eu diria que nós estamos sempre fazendo uma necrópsia, nós estamos sempre olhando só para trás, mas temos que usar isso, claro, para um fechamento, para ter ali um instrumento de gestão, fazer um controle, né, monitorar custos, né, e também saber como a gente vai olhar para frente. Então, essa eu diria que é uma dualidade de visão que nós temos que capturar em contabilidade, finanças. Temos que olhar para trás para aprender o que fizemos, para ver como está controlado e também para prevenir os erros que nós vemos ali no futuro. Mas aqui também, né, falando em consumo, você me pergunta sobre negócios, né? Nós vimos recentemente notícias de uma grande montadora que, infelizmente, deixará o país, mas isso são sinais também de novos tempos, né? Lembrando que o país ele vem de um forte investimento industrial há 40 anos, investimento esse que foi marginalmente decrescente. Então, hoje o Brasil também se vê com uma capacidade ociosa na economia, mas lembrando que aquela época, né, a grande indústria era realmente o motor. Então, hoje temos ali uma indústria de serviço que vem ganhando muito mais protagonismo, mas hoje, né, alguns setores estão ali, de certa forma, começam a declinar um pouco, né, quanto ao segmento de carros, né, eletrodomésticos, porque a incerteza faz também com que as famílias se preocupem com o gasto que seja também de menor valor, em gastar o que é essencial. Então, quando você tem uma incerteza, dificilmente uma família ela vai tomar uma decisão para fazer um investimento de maior vulto. Mas tem outro lado que é curioso, né? E vale para os momentos de incerteza, né, os investimentos em coisas que são essenciais e que possam gerar uma boa divisa para a sua prosperidade, né? Então, o investimento em educação, investimento em saúde, e nós cobramos isso do governo, mas muitas vezes nós negligenciamos dentro de casa. Então, lembrando que o investimento em educação, saúde, especialmente educação, vou falar,
é algo que também te ajuda a se preparar dentro de um momento de crise, para que você esteja em melhores condições no dia seguinte, para você conseguir uma recolocação profissional ou uma nova posição. Mas muito do negócio hoje, eu diria, Fred, que ele também, existem muitas perspectivas no setor de TI, né, principalmente serviços, né? E mais um segmento, né, do consumo básico da população, infraestrutura, ele vai ganhar um grande peso também daqui para frente. Entendi. E mais uma pergunta, puxando esse gancho aí que você está falando. Essa pessoa que está de olho no crescimento da própria empresa em 2021, ou numa recuperação, ou no investimento, em que a gente tem, eu me colocando nessa posição também, né, como empresário, e que tipo de indicadores, né, a gente tem que ficar de olho para a gente ter aí um melhor prognóstico da economia, para a gente falar, olha, dá para ir, não dá para ir, vou segurar mais um pouco, em que a gente tem que ficar ligado para a gente poder fazer uma boa análise e apostar certo? Eu diria que eu primeiro vou dar um recado a quem é empresário, a quem empreende, que eu respeito e dou um tratamento muito especial. Quem é destemido a ponto de conduzir um negócio em meio à incerteza. Mas, antes de mais nada, né, o que eu queria colocar é que as grandes decisões que nós tomamos na vida, elas normalmente não seguem a maioria. Então, quando a gente fala também em indicadores, né, nós temos alguns indicadores. Claro, existe um nível de incerteza muito alto nesse momento, mas os indicadores da economia são bons. Então, temos juros muito baixos, tem uma inflação que ela começa a dar alguns sinais de que pode ter ali um incremento, ainda que pequeno, nesse primeiro semestre de 2021, um nível de câmbio que ele é ainda muito oscilante, ele tem uma relação com os movimentos de capitais internacionais e, claro, é influenciado pelos mercados europeu, asiático, norte-americano, mas aqui também a gente tem que olhar com cuidado o nosso nível de emprego no país. Então, o nível de desemprego está aumentando e o que isso significa, né? Então, claro, acaba tendo uma abundância maior de mão de obra, então o empresário ele tem condições de buscar também recrutar profissionais muito bons que estejam disponíveis no mercado. Então, tem um lado aí que é importante, aí o profissional estar preparado para buscar ali uma recolocação, reunir boas condições para isso. E, claro, também tem outro lado que influencia para o empresário, mas para a população em geral, né, que existe ali uma perspectiva também de que a renda ela não sofreu um crescimento em 2020. Em 2021, mantendo-se a incerteza, meio, de certa forma, esperado que a renda se mantenha no mesmo patamar. Lembrando que num cenário em que a renda se mantém no mesmo patamar e tudo aquilo que nós consumimos começa a crescer o preço, isso representa um achatamento em relação à sobra, né, de caixa das famílias. Tá? Mas, enfim, o resumo desse prognóstico que eu colocaria, né, eu acho que o indicador aqui de taxa de juros na economia, ele dá uma boa noção para falar que o país hoje ele tem uma solidez, então, o menor nível de taxa de juros na história, ele é algo que demonstra um pouco da segurança também jurídica que o país oferece no ambiente de negócios e no ambiente internacional também. Lembrando que a taxa de juros é algo que referencia a dívida, a rolagem da dívida brasileira. Entendi. Professor, estamos indo aqui para 23 minutos de vídeo. Vou te devolver a palavra para você fazer suas considerações finais. Desde já, eu queria te convidar para te gravar um podcast sobre desempenho das empresas e um também sobre carreiras, para quem está aí no mercado buscando oportunidades, em que essa pessoa, como que ela pode melhorar, né? Como que ela pode se preparar para essa retomada da economia e, se Deus quiser, da vida profissional dela também numa recolocação. Então, assim, te agradeço o bate-papo que a gente teve, foi muito bom, muito esclarecedor, e me despeço do pessoal, um grande abraço e devolvo a palavra para você. É um prazer estar aqui no seu canal, Fred, e espero voltar aqui muito em breve. O convite está aceito para falarmos sobre os outros temas, sobre carreira, desempenho das empresas.
Nos vemos no próximo episódio. Ok, professor, um abraço. Pessoal, até a próxima.